Shabbat Shalom, Raveirinho. Shabbat Shalom, Leculão. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom para o povo que cumpre mandamento, para o povo do Eterno. Estamos mais em um Shabbat e nesse Shabbat nós temos duas Parashá ou Parashot, porque o ano é de 12 luas e não de 13. O calendário judaico, o calendário do Eterno, ele é lunar, ele não é solar. Interessante, né? Então, o calendário de Israel, ele é diferente do calendário pagão gregoriano. E, né, essa semana nós temos duas parashot, como eu falei na parashá anterior, né, na parashá Behar, a próxima parashá seria Bechukotai, né, ou seja, né, nós vamos agora iniciar a porção desta semana, a segunda porção desta semana, né? Bechukotai, né, nos meus estatutos, ok? Parashá Bechukotai, nos meus estatutos. Nós vamos falar de estatutos e eles são muito importantes. Como ele começou lá, né, no monte a dizer os estatutos, né, para Moshe, e alguns nós já estudamos na porção anterior, Behar. Nós vamos continuar agora, né, é a última porção do livro de Vaikra, né, e nós vamos, né, continuar esses estatutos, e eles são bem interessantes, né? Ele continua aquela gama de estatutos que torna o povo igual, sem discriminar ou digamos, prejudicar ou melhorar a vida de alguém, né? O Eterno, ele vai dar esses estatutos tanto para o israelita como para o Ger, o Goim, né? O estrangeiro. A Parashá Bechukotai, né, ela fica lá em Vaikra, né, nós estamos no livro de Vaikra, 26, 3 a 27, 34. Né. Eu acredito, gente, que eu não dei a Haftará, né, da Parashá logo cedo, né, a Behar, né, a Haftará fica, da Parashá Behar, ok? A Parashá Behar, a Haftará fica em Yirmiyahu 32, 6 a 32, de 6 a 27, ok? E a Brit Hadashah fica em Lucas 4, 11, 21, né? Getuá 5, 1 a 6, 18. Então, pessoal, eu dei uma pausazinha aqui porque está acontecendo sons estranhos aqui, né? Então eu pausei e vamos lá. A Haftará da Parashá 32, que é Behar, a primeira, né, que eu dei logo cedo, em Yirmiyahu 32, 6 a 27. A Brit Hadashah fica em Lucas, né, 6, 16 a 4, 16 a 21. E Getuá, ou Gálatas, 5, 1 e 6, 18. Ok? Agora vamos para a Parashá Bechukotai, nos meus estatutos. Okay? Ela fica de 26, 3 a 27, 32. É a última Parashá do livro de Vaikra, Levítico. A Haftará fica em Yirmiyahu 16, 19 a 17, 11. E a Brit Hadashah fica em Shia 2, de 1 a 22, né? Efésios, tá? Efísia. E a porção Bechukotai, ela começa da seguinte maneira. Em Bechukotai, Telehu ve'et mitzvotai tishomeru va. Se tem outra. Interessante que na tradução, né, não tem nos meus estatutos a palavra, né, vem, né, as minhas ações,
ou seja, relaxar. Né? Se ustedes tienen su relaxar em mis hukim e shomer mis mitzvot e los obedecem. Veja só. Se vocês, né, cumprirem, né, os meus mandamentos, né, e ouvirem as minhas instruções e obedecer, então eu proveré la lluvia em sua estação. Jairetes dará su producto e los etzim em el campo darão su fruto. Gente, vamos lá. Eu acho que eu vou me demorar mais aqui, porque o resto é explicativo. Se vocês obedecerem os meus estatutos, os meus mandamentos e cumprirem meus mandamentos, a terra vai produzir, porque eu vou dar a chuva no tempo correto. A terra vai produzir e as árvores darão os seus frutos. Presta atenção. Presta atenção que eu vou falar bem calminho. Se vocês obedecerem, vocês não vão passar necessidade. E toda porção vai ser isso. Aí a gente vai e lembra. Aí você lembra de Malaquias 10, 3:10. Onde os cães gulosos pegam aquele texto e fazem o que querem. Aí eles dizem que chuva é bênção. Eles dizem que gafanhoto é o diabo. Diabo, esse nome até nem está na Torá, nem está nessa Sagrada Escritura. Lúcifer, diabo e Satanás. Não se encontra. Esses três é folclore católico, folclore cristão. São três personagens do folclore cristão. É feito Odalisa, é feito o Alecrim, o Pierrot, né? São personagens que o cristianismo criou. O único ser que existe é o Rassatã. Nós temos outro ser que é a serpente. Tá? Não sei se ele existe ainda, mas a besta, o falso profeta, por aí vai. Mas vamos voltar para Paraxá. E aí a gente lembra do texto de Malaquias, onde os cães gulosos, pastores, padres, essa raça podre, né, que você segue, se você não segue, ótimo, mas que se você ainda segue, só lamento, né, porque essa turma deturpa a palavra do jeito que quer, só para comer teu dinheiro. Eu vou continuar no mesmo assunto que da outra Paraxá, porque eu estou sendo obrigado. Então, eles pegam Malaquias e diz que chuva é bênção, e que gafanhoto é demônio, e blá blá blá, e blá blá blá, né? E que se você não der o dízimo, e que macer, né? Dízimo, se você não der o dízimo, né? Não vai, o demônio, o gafanhoto vai consumir toda a tua bênção, aquela desgraceira toda que eles fazem no texto. E a gente vê aqui o Eterno dizendo que se vocês não cumprirem os mandamentos, eu não vou dar chuva. Espera aí, chuva aqui é bênção. Né? Aí porque ele vai dizer, se vocês não cumprirem, vai acontecer isso. É o demônio, o gafanhoto que vai vir agora é o demônio, é o capiroto, é o bicho ruim. É pastorzinho canguloso que vive enganando, vive roubando almas. Essa turma não ganha alma para Jesus, não. Eles roubam alma para Jesus. Porque Jesus é um ídolo romano. Eles roubam as almas. Né? Aí fica dizendo que saqueia inferno. Inferno nem existe, caramba. O inferno nem existe. O que existe é o lago de fogo, é a exterminação. Tem aí vários vídeos meus explicando isso, tirando direto do hebraico. É um paganismo desgraçado que esse povo vive. É a porta larga. E eles estão achando que estão entrando pela porta estreita. E aqui o Eterno está dizendo que se vocês não cumprirem o mandamento, não vão ter vida boa. Vocês não vão ser abençoados. E qual é o mandamento que ele está mandando cumprir aqui? Amar a sé.
O dízimo é um dos, é ele. A Massé, o dízimo é um mandamento, mas era para Israel. Ele não pediu para os cananitas praticarem a Massé, o dízimo. Ele não pediu para os egípcios, ele não pediu para nenhuma das outras nações. Foi para Israel. Você é israelita? Me diga se você é israelita. O seu pastor, ele é sacerdote, ele ainda oferece boi, ovelha, né, no altar? Não, né? Não, porque Yeshua, né? Eles pegaram a história de Yeshua, né? E não pode. Ele pega aquele dízimozinho que você dá. Você deu R$1.000 de dízimo? Não, você não dá isso tudo, né? Você tem que ganhar R$10.000, tá difícil. Você deu R$100, ganhou 1.000 conto, deu R$100. Mas muitos dão. E aí o montão aumenta. Aí digamos que 1.000 pessoas deu R$100, aí daí, sei quanto, 10 pessoas deu R$1.000. Aí R$100 vezes 10. Né? Será que ele pega, né? Eu vou melhorar para você. Uma pessoa deu R$1.000. Tem que dar, ganha R$1.000, aí tem que dar R$100 de dízimo. Aí o Corém, ou o teu pastor, né? O Corém fazia isso, tá? O teu pastor não faz de jeito nenhum. O pastor tem que tirar o dízimo daquele dízimo, porque ele tem que dar o dízimo também, né? Então ele tem que tirar R$10 dos 100 que tu te deu, do que você deu. Agora junta aí R$10, né, vezes 1.000, vai dar 10.000. Será que ele vai queimar R$10.000 como o sacerdote naquela época queimava o dízimo no altar? Que pastor anda queimando dinheiro no altar? Responde aí. Anda queimando dinheiro no altar? Não, não, né? Não, ele só quer o texto lá para te roubar, mas para praticar o mandamento do jeito que é, não. Então, o Eterno, ele vai chegar aqui e vai dizer o seguinte: são essas as instruções e as ordenanças que vocês têm que praticar para vocês terem vida boa e abençoada na terra. Mas, eu não vou ler o texto. Não vou ler porque eu quero que essa seja pequenininha. A outra foi grande. Né? Mas, se vocês não praticarem, né, a coisa vai ficar feia. Vamos lá. Vamos só trazer algumas. Né? Se ustedes caminam contra mim e no escuchan, eu aumentaré sus calamidades 7 vezes de acordo a sus pecados. Está falando só de dízimo aqui? Não, não está falando só de dízimo. Lembre-se do texto anterior. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, a terra vai dar o fruto. O povo vivia disso, o povo era camponês, o povo era extrativista, vivia da terra. Alguns tinham outras profissões, mas dependia da terra. Se o cara fazia uma mesa, ele ia trocar, vender aquela mesa e dependia da terra para comprar do produtor, para comprar o produto. Porque não era só o produtor da terra quem sofria se não cumprisse o mandamento. As outras pessoas, né, que tinham outras profissões também sofriam, porque a terra não ia estar produzindo. É isso? Eu mandaré animales selvagens contra ustedes, les roubarão sus hijos. Oh, interessante, né? Vão roubar seus filhos. Destruirão sus animales de cria e reduzirão sus números hasta que sus caminhos estén desertos. Ele vai continuar citando os males, né, as coisas ruins que acontecerão se vocês não cumprirem os mandamentos.
Aí é interessante, né? Porque você vai continuar a leitura e o Eterno parece que está dizendo tudo que Israel ia fazer. 490 anos depois. Ou quando Yehoshua morresse, eles iam começar a fazer isso. Vocês vão fugir dessa terra. Ele vai dizer aqui, vocês vão fugir dessa terra. O inimigo vai caçar vocês. Se vocês cumprirem o meu mandamento, um de vocês vai perseguir 10, 100 de vocês vai perseguir 10.000. Mas se vocês não cumprirem meus mandamentos, eles é quem vão perseguir vocês. Vocês vão escutar o som de qualquer coisa e vão correr. Vão achar que a espada está atrás de vocês, vão tropeçar em vocês mesmos. Eu vou espalhar vocês pelas nações. Aí, veja só, tá aqui no texto, você vai ler. Você não lê porque você é preguiçoso. Leia, porque isso vale até hoje. Isso está valendo, não é porque Yeshua morreu que isso não está valendo. Isso está valendo até hoje, porque a palavra do Eterno não volta atrás. Pode passar tudo, menos a palavra do Eterno. Céu e terra, menos a palavra do Eterno. Ela não passa. E Yeshua disse assim, não se pega remendo novo e se põe em pano velho. Ele não veio aqui botar mandamento novo nenhum. Ele veio cumprir todos os antigos. Ele disse, se eu criar um mandamento novo, vai romper tudo. Se eu pegar um vinho novo e colocar no odre velho, vai romper tudo. Aí o cristianismo vai e diz que a Torá é velha, não serve mais para nada. E fica colocando um remendo novo, né? E fica muito bonitinho. E lá na frente vai ver o que vai dar, né? Se romper tudo. Por causa das adulterações. Aqui, nessa porção, o Eterno vai estar dizendo tudo que Israel ia fazer. Todos os pecados que Israel ia cometer. Ele vai dizer, olha, leia o texto. Eu não vou ler não. Leia o texto. Porque o Eterno, ele vai dizer para Moshe. E Moshe está dizendo para o povo, né? Diga esse povo, que vocês vão para nações, né, estrangeiras, vocês serão perseguidos. Os que ficarem na terra serão consumidos. Os animais do campo vão consumir vocês, os inimigos vão consumir vocês, vocês plantarão, mas vocês não vão comer do que plantaram. Né? Os inimigos vão roubar seus filhos. Aí, quando eu tirar vocês, quando a terra vomitar vocês, quando eu tirar vocês forem para outras nações, aí ela vai descansar os shabatotes que ela não descansou. Imagina, o Eterno já estava dizendo o que ia acontecer. Aí Moshe era profeta, porque no tempo de Yeshua, Moshe era o profeta. Né? E eles sabiam que os pais tinham pecado. Por isso que Yeshua diz assim, olha, com essas ações, vocês, né, simplesmente aumentam, né, aumentam a gravidade, né, dos pecados dos vossos pais. Né? Vocês simplesmente confirmam que os pais de vocês, os avós, né, os pais, né, mataram os profetas, né, mataram todos, quando vocês praticam isso. Yeshua disse isso. E eles têm Moshe como profeta. E Moshe está aqui profetizando, porque foi o Eterno que mandou Moshe dizer. Então, Moshe está aqui relatando tudo. Agora, interessante, né, é que essa turminha, né, da cristandade tem Moshe como profeta. Né? Moshe foi o cara que viu o Eterno face a face, mas não segue as palavras de Moshe. Eu não estou dizendo aqui que você tem que deixar de seguir Yeshua para seguir Moshe, não. Porque os dois falam a mesma coisa. Tudo que Yeshua fala, Moshe também falava. Porque Moshe foi quem escreveu a Torá. O Eterno ditou e Moshe escreveu. E aí a Torá se fez carne e habitou entre os homens. E é Yeshua. E aí Moshe relata tudo que o Eterno disse para ele. E disse para ele, olha, vocês vão para outras nações, que é para poder a terra descansar. O que foi que a gente estudou na paraxá passada?
A gente estudou sobre os Shabbatot anuais, sobre o Yovel, o Jubileu, que a Terra tinha que descansar a cada 7 anos, a cada 6 anos. O 7º ano ela tinha que descansar. E Israel não cumpriu isso. Até hoje o mundo não cumpre. Por isso que vive, né, essa fome, essa hambra no mundo inteiro. Então a terra vai descansar os Shabbatot que ela não descansou. O povo foi para o exílio por causa de quê? Foi para a Babilônia? Foi para a Síria? Foi por causa de quê? Por não guardar o Shabat. E hoje estão morrendo aos montes. Morrendo aos montes. O mundo está numa desgraça porque não guarda Shabat. Porque a mamãe romana, a Igreja Católica, adulterou todas as escrituras. Né? Nós temos ela em hebraico, a Torá está intacta. Ela não conseguiu adulterar porque já estava espalhada pelo mundo inteiro. Ela não conseguiu. Mas o Novo Testamento e alguns outros livros ela adulterou. Fez o que Daniel profetizou lá, no capítulo 9, 10, se não me engano, 10, 9, uma coisa assim. Que ela ia lançar a verdade por terra e ia prosperar. Foi o que ela fez, a Igreja Católica. E os evangélicos que acham que estão com a verdade, não estão com verdade nenhuma, porque seguem a cartilha da mamãe romana, a Igreja Católica. Seguem, porque não mudou nada. Né? Martinho Lutero não mudou nada. Ele gritou lá, porque o negócio dele era indulgência. Ele era pé da vida com as indulgências. Né? O que a Igreja Católica fazia? Ela cobrava para perdoar pecados. Ainda hoje faz isso. Né? E o que é que o evangélico faz? Mesma coisa, ele paga para que seus pecados sejam perdoados. Porque se o bichinho não der o dízimo, ele não pode ser, né? E aí não pode, felizmente, né? Aí fica nessa daí, né? Na cartilha da mamãe romana. Então, o povo foi para o exílio porque não cumpriu o Shabat. Isso está no livro, se eu não me engano, no final lá do livro de Crônicas e no finalzinho do livro de Jeremias. E Irmiarro está lá. Irmiarro dizendo que o povo foi para o exílio porque não cumpria Shabat. Vai ler. Para de ouvir esses cães gulosos e vai ler. Preguiça. Demente. Achou ruim? Alguém tem que falar, né? Alguém tem que falar que você é demente, que você é preguiçosa, preguiçoso, demente. Alguém tem que falar. Não é o teu pastor que vai falar que você é demente, não. Ele quer você demente, ele quer você preguiçoso, que é para ele só falar e você não pesquisar, você não examinar. Porque quanto mais demente você for, mais lucro ele vai ter. Vamos ver mais aqui alguns pontos. O próximo ponto a ser examinado, né, é um assunto meio complicado que hoje não se utiliza mais, que é o resgate, né, pelo homem primogênito, pela mulher primogênita. Aí ele dá o valor de cada pessoa de acordo com o sexo e a idade. Certo? É interessante que depois dos 60 a pessoa fica valendo quase, né, o valor de uma criança com menos de 5 anos. É interessante. Então leia devagarzinho que você vai entender. É o resgate. E aí tem o resgate também dos animais. O animal primogênito você tinha que dar para o sacerdote. Se o animal, você quer ele de volta, você tinha que pagar esse resgate mais 1/5, né, do valor do animal. Mas boi e ovelha não podia ser resgatado, porque eram animais caché, não eram animais impuros. Né? Então você não podia resgatar esses animais. Tem muito a ver, né? ainda não é isso aqui ainda não é o que se paga, né, para aquela taxa anual, né, que se pagava meio shekel, ainda não é, isso aqui não é, mas tem muito a ver com aquilo, né, que Yeshua vai
e manda Pedro pescar e aí eles pagam, mas aquilo ali é outra coisa, tá? Aquilo ali era o meio shekel que eles pagavam anualmente, que era o resgate pela alma. Aqui não, aqui é o resgate do primogênito, né? E o valor de cada pessoa que poderia ser resgatada, ok? Então ele fala também de coisas consagradas, né? Se você consagrou um animal, ou se você consagrou uma terra, ou se você consagrou a sua casa, você pode resgatá-la ela antes do ano de Yovel, né? Aí vai ter todo aquele cálculo para saber quanto você tem que pagar para resgatar. Você pode dedicar, por exemplo, uma parte do seu campo, né, à terra. Bom, gente, essas paradinhas que eu estou dando é por conta de sonhos, né? Do mundo, né? Do mundo do Olan Hazé, né? Então o povo, né? Hoje é o tal sextou, né? E aí vamos cair na bagaceira, né? Guardar Shabat jamais. Imagina, eles não querem isso, né? Eles querem cair na bagaceira. Então você poderia pegar uma parte da sua terra e consagrar o eterno. Ah, mas eu estou precisando da terra de volta, não sei o quê. E aí é o tal do voto, né, que não é bem aceito, né, o voto não é aceito pelo eterno, né, ou seja, fazer voto é pecado. Aqui não, aqui você está consagrando algo, um objeto, ou sei lá o que, você, né, eu acho que se consagrar uma xícara não vai dar nada, né? Mas você consagra aquele animal, você consagra a sua casa, aí a casa fica, né, sob domínio dos levitas, né, e eles usam a casa como querem, mas se você quiser a casa de volta, aí você tem que, não sei por quanto tempo, né, essa consagração valeria, a Torá não explica isso, não sei se é um ano ou se por muito tempo, ela não explica, né. Então tem uma explicaçãozinha, então tem uma explicaçãozinha, né, que é do 18, né, o 27:18, diz assim: no obstante, nenhuma coisa apartada que usa persona tenga para dedicar a Adonai, de todo lo que tiene, persona, animal o campo que possa será vendido o redimido, todo lo apartado será kadosh para Adonai. Nenhuma pessoa que ha sido sentenciada a morrer pode ser redimida, será posta à morte. Ou seja, as pessoas que foram sentenciadas, que o Sanhedrin sentenciou, né, ela à morte por conta de algum pecado que ela cometeu, pecado de morte, acreditamos que, né, poucas pessoas, eu acho que passaram por isso. Nós temos relatos aqui de pessoas que foram, né, de questão de adultério, que foram pegas ou de Shabat que foram descumpridos, que morreram, né, que foram sentenciados à morte, ou que blasfemaram, a gente já comentou, já estudou isso aqui, né, nas paraxás anteriores, e foram sentenciados à morte, pedrejada, queimada e por aí vai. Toda a 10ª parte dada à la tierra e a sea de cera plantada, o fruto de los etzim, pertence a Adonai, El Kadosh, para Adonai. E vamos terminar, vou ler os últimos textos aqui para terminar o livro de Vaikra e a Parashá Bechukotai. Se alguno quer redimir algo de su nace, né, añadirá uma quinta parte a ello, ou seja, do dízimo, se você quiser, né, resgatar, né. Concernente al macer, dízimo, del ganado ou de las ovejas, de todo lo que passa por debaixo del cajado del pastor, el macer será kadosh para Adonai. No mirará si el animal es bueno o malo, y él lo no puede cambiar. Así lo cambiar ambos estes, y el que lo sustituye será kadosh. Kadoshim no pueden ser redimidos. Estos son los mitzvot, los cuales Adonai dio a Moshe para los Ben Israel en el monte
Sinai. E aí acaba o livro de Vaikra. Percebeu o penúltimo versículo? Ou seja, se deu, tá dado, não vai ver se é bom ou se é mal, né? Mas, na época de Yeshua, ou muito antes, já tinham começado essa prática, o que é que estava acontecendo? O cara chegava com um boi perfeito. O sacerdote olhava assim, cabra, né, safado, que tinha, né, todo o segmento da sociedade tem, homem bom, homem mau, homem honesto, homem desonesto, com caráter e sem caráter. Porque não existe mau caráter. Ou tem caráter ou não tem caráter. Caráter não tem gênero. Ou você tem caráter ou não tem. Não existe mau caráter e bom caráter. Não. Ou tem ou não tem. Aí eu olhava para o animal, via que ele era perfeito. Tem defeito? Ele vai falar, não, tem defeito. Vá lá, aqui na esquina, fulaninho, e troque lá que ele tem um perfeito lá, troca com ele. O cara já estava ligado, já tinha o esquema, era o esquema. E aí o cara ia, pegava um animal com defeito e trazia para o templo para ser sacrificado no altar. Aí o sacerdote, isso aqui tá bom. E o pior é que aquele que estava perfeito, ele ainda tinha que dar uma volta pelo imperfeito. E aí, o que acontece? O perfeito era vendido mais caro. Entendeu a jogada? Então, Yeshua, quando entrou no templo, viu toda essa prática. Já sabia desde muito tempo que aquilo ali já existia. Viu toda essa prática e gritou, né? A sua fala, as suas palavras doíam como chicotadas. Texto adulterado. As palavras dele doíam como chicotadas nos vendedores, nos cambiadores, né, falsos, né, porque era um comércio gigantesco ali no templo de animais para que a pessoa pudesse, né, ter os seus pecados perdoados através do sacrifício de animais. Então era muito barraqueiro ali vendendo animal. E existia essa negociata lá dos sacerdotes com os proprietários de animais, né? Aí eu vou dar um jeitinho, aí tu pega um animal mais ruim, né, e troca pelo bom, e o ruim eu sacrifico e o bom a gente vende, a gente reparte. E Yeshua denunciou isso aí. Quem denuncia isso também é Shaul Rachalia, Paulo. Ele diz, não voltem mais às práticas antigas, eu não vou praticar mais aí. Porque, eu já disse isso aqui várias vezes, porque parece que Paulo participava disso aí, antes de ser restaurado, né? Antes de fazer techuvá, ou seja, retorno, antes de se arrepender e conhecer Yeshua. Ele tinha, parece que porque Paulo ele fazia tendas. Ele fazia tendas com o quê? Com pelos de animais. Então ele participava dessas praticazinhas, né? De pegar o pelo, porque o pelo era tirado, o animal não era sacrificado com pelo, o pelo era tirado. Aquele animal que tinha um pelo bonito, pega ele, vamos tirar o pelo, né, para a gente fazer tenda, e comprava a pele barata, né, aos sacerdotes e fazia a tenda. Acredito que Paulo, depois de se converter, né, de fazer techuvá, ele continuou fazendo tenda, mas não de uma maneira fraudulenta, né? Da maneira certa, pagando o que era justo pelas peles, e não mais, né, com essa prática com os cães golosos, certo? Pois é, essa foi a Parashá Bechukotai, espero que eu tenha sido útil, né, mais uma vez. Se gostou, compartilha, né, para que outras pessoas conheçam a palavra do Eterno na íntegra, direto do hebraico, e não através de religiões. Okay? Vamos reitar Birkat Kohanim e encerrar a Parashá desta semana, que é a segunda, né? Segunda Parashá, que são as duas, né? Berrar e Bechukotai, porque o ano é só de 12 luas.
Yivarechecha Adonai veishmerecha, chiere Adonai panavelecha, vihuneka itzah Adonai panavelecha, veiaselecha, shalom. Elohim Melech Neman, Elohim é rei fiel. Esse é o significado de amém. E vedetut et haimet, vihaimet shahe et her. Conhecereis a verdade vos libertará. E emitse Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma porção semanal da Torá, né, trazendo textos na íntegra, né, com a conotação hebraica, né, sem adulterações. Obrigado, um Shabbat Shalom a todos, um Shavuot Tov, né, uma boa semana e até o próximo Shabbat, se assim o Eterno nos permitir. Shalom!